santo dia a todos vocês. Muitos cheirinhos no coração de cada um e de cada qual. Padre Jesus está aqui ainda? Dia 25 de março de 2002, eu fiz a minha entrega de amor a essa rainha. Rainha eu não sou, mas filha da rainha tenho a graça de ser. Mas bem, quando chegou na noite, a primeira noite de consagrada, eu estava entre aqueles cochilos, né, dormindo. Aí eu acordo e percebo o César olhando fixo para mim, muito sério. Aí eu fiz, o que foi, amor? Aí ele fez, eu estou pensando. Eu fiz, o que você está pensando? Tão fixo. Aí ele fez, como vai ser daqui para frente? Eu fiz, como assim? Como vai ser eu dormir com a consagrada? Como é que as coisas vão acontecer? Agora você é todo dela. Primeira coisa, filhos, nós não deixamos o nosso estado, o nosso chamado, porque nós somos consagrados. Mas para vivenciarmos bem o nosso chamado, nós precisamos ser consagrados, ser santos. E eu sou todo dela. Eita! Então aí no mesmo ano, César também realiza a consagração. Porque para assumirmos um chamado de uma nova fundação, é muito mais fácil e prazeroso se os dois entendem que aquilo é uma missão. A partir desse momento que nós temos esse entendimento, aí sim vamos poder responder melhor. Veja, se a nosso chamado, a nossa vida é exercermos a consagração pela espiritualidade de Montfort, eu sei que existe um leque maravilhoso de tantos e tantos santos. Existe 1001 possibilidades de realização da consagração por vários métodos. Mas se eu assumo a consagração pela espiritualidade de São Luís Maria Grignion de Montfort, eu tenho que dedicar a minha vida a estudar o que esse santo vai dizer. Não adianta querermos saber muitas coisas, mas mesmo que saibamos poucas coisas, mas as poucas coisas que a gente entende que é o nosso chamado. Então eu indico a vocês, se vocês realizaram essa entrega de amor através dessa Santíssima Virgem, na espiritualidade de São Luís, não basta ler apenas o Tratado da Verdadeira Devoção. Nós precisamos ler os outros livros desse mesmo santo, porque um vai nos fazer encaminhar para o outro. Olha como eu estou bonita. Mas eu também quero falar hoje sobre a belezura. São Luís vai escrever um livro, o mais belo, o mais fantástico. O tratado é o mais conhecido, mas não é a raiz. A raiz de São Luís está no livro chamado O Amor da Sabedoria Eterna. E nesse livro ele vai falar da belezura. A belezura que Deus criou. Pega a sua mão e bate no seu peito. A belezura de Deus sou eu. Foi Deus que te criou. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus cria em estado de perfeição. Deus nos criou em estado de santidade, de imortalidade. Cadê o batente? Tudo o que era de belo, Deus colocou. Quando Ele vai criar, Ele vai dizer assim, e era bom, e era bom, e era bom, e era bom, e era bom. Mas quando Deus criou Adão e Eva, Ele vai dizer, e foi muito bom. Nós somos a belezura de Deus. Aí vem justamente o pecado. E esse pecado vai criar uma melodia do D. Porque quando o homem peca, aquela imagem e semelhança que nós tínhamos de Deus, ela cai. Eu não tenho mais a plenitude da minha imagem de Deus, porque aquela imagem de Deus foi decaída. E daquela belezura de Deus eu fui me encolhendo, eu fui minguando, eu fui me desequilibrando, eu fui me desqualificando, eu fui me desarmonizando, eu fui desfigurando.
a partir do pecado. E da belezura de Deus, eu passei a ser a feiura de Deus. Sabem, filhos, qual é a maior característica do demônio? A inveja. Claro, os anjos foram criados numa condição extraordinária, mas eles não foram chamados a serem a imagem e a semelhança de Deus. Nós fomos. E como o princípio da inveja é, se eu não tenho, ele também não tem, o que é que ele faz? Ele pega o homem e quer tirar a imagem e a semelhança de Deus. Ele quer arrancar do homem a humildade. Ele quer arrancar do homem a fé. Quer arrancar do homem sua capacidade de mortificação, de oração, de sabedoria. Por quê? Porque quando Satanás arranca tudo isso de homem, o homem fica belezura ou feiura? Feiura. E sendo feiura, nós vamos ter uma semelhança com ele. Vocês já devem ter escutado, nós somos do Nordeste, às vezes os palavreados mudam um pouco. Tipo assim, aqui menino abestalhado? Aqui já ouviram falar isso? Não digam isso não. Renuncie. Porque abestalhado, abobado, vem da besta fera. E quem quer nos fazer abestalhados é Satanás. Porque veja, muitas vezes nós cristãos sabemos qual é o caminho que devemos tomar e nos desviamos, sabendo que está errado. Eu sou consciente que eu estou pecando, mas eu vou continuar naquilo. Por quê? Porque a gente, mesmo conscientes do que precisamos fazer, estamos abestalhados. Entende isso? Então Deus quer nos constituir beleza. E por isso que Montfort vai dizer que quando Deus cria a humanidade, Ele cria em estado de beleza. Mas essa beleza, ela vai ficando danificada. E essa beleza, ela precisa ser restaurada. Como é que faz? Olha, aqui na Canção Nova tem uma menina chamada Mag. Quando eu botei meu celular para reconhecer minha face, ele não reconheceu. Eu fiz a ideia que está bonita demais, aí ele não está reconhecendo. Mas como é que faz para restaurar a imagem do homem? Montfort vai dizer que a sabedoria eterna encarnada vai perceber o sofrimento de Adão e Eva. Vai perceber como Adão e Eva estavam tristes, porque eles aderiram às propostas daquele anjo, daquela cobra, daquela serpente, e ultrapassaram os limites que Deus tinha dado. E, consequentemente, eles são expulsos do paraíso. E Montfort vai relatar, mais ou menos no artigo 38, do amor da sabedoria eterna, que a sabedoria eterna contempla justamente a humanidade que estaria perdida pelo pecado de um. Pelo pecado de um, toda a criação bela de Deus estaria perdida. E a sabedoria eterna é a justiça, mas é a misericórdia. E como é que faria para solucionar, para salvar, para reparar o gênero humano? A sabedoria tem um entendimento. Eu vou encarnar no ventre de Maria. Nesse ventre de Maria, iniciava-se um processo de restauração da imagem. Porque a partir do momento dessa encarnação do Verbo, a partir do sim da Santíssima Virgem, cooperando com nosso Senhor Jesus Cristo, existiria uma possibilidade de restauração, de reparação e de reconciliação. Eu achei lindo esses painéis que estão aqui, mas eu preciso que vocês vejam uma imagem que Deus concedeu na minha mente. E eu fui na inteligência artificial brigar com a inteligência. Olha, vocês podem usar a inteligência artificial, sim ou não? Desde que vocês dominem a inteligência artificial. Nunca se deixem ser dominados por ela. Teve um momento lá que a inteligência me deu um negócio, eu briguei com eles, disse que não estava certo, que eles tomassem partido por Nosso Senhor. A inteligência artificial está bem quietinha comigo, porque ele não se meta a dizer coisas que não sejam contrárias à minha fé.
Entende, padre? Então, aí eu pedi a inteligência artificial até ele trazer a imagem mais próxima daquilo que Deus me deu. E aí, não é obrigado, mas quem tiver Instagram, eu peço que acesse. Vocês vão encontrar lá um nome assim, Maria FDMD, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. É assim, Juliana? E vocês vão ver a última postagem. Eu não sei fazer essas coisas, não. Chegue. Diga aqui como é. Aonde é que está? Qual é a imagem? Rapidinho. A última postagem está no feed. Tem a imagem que ela quer transmitir para vocês, que não pode ser transmitido aqui, mas está no Instagram. Ela sabe falar direitinho. Vocês vão ver que é um carrossel. Vocês vão para a última imagem. Nessa última imagem tem justamente uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. É essa imagem aqui que eu quero que vocês acessem. Aqui a minha está rabiscada, mas a de vocês aí... Ju, eu acho que na minha bolsa tem uma sem... Pega uma lá na minha bolsa, tem uma sem estar rabiscada. Eu vou falar para vocês em cima dessa imagem que está aí, tá? Para vocês entenderem que nossa beleza, ela precisa ser cada vez mais restaurada. E aí eu tenho... Conseguiram acessar? Então, eu tenho uma imagem de 2 anjos. E eu quero dizer para vocês que, independente de toda a tribulação que esteja para chegar, quanto o Monsenhor Jonas preparou essa comunidade, os filhos dessa comunidade para os fins dos tempos, que os anjos de Deus é o exército celeste que está protegendo, assessorando, segurando o nosso mundo. O Brasil, essa terra escolhida, como terra de Santa Cruz, vai ser beneficiada e muito bem beneficiada por todo o sacrifício, por todas as ofertas de amor que os consagrados estão realizando, fazendo. Daí temos o Encontro Nacional dos Consagrados. Essa terra, ela é promotora de graças e de bênçãos. Então, esses anjos estão segurando. Entre São Luís Maria Grião de Montfort e Santa Teresinha, vocês vão ver a imagem do Vaticano. E nós precisamos dizer que o Vaticano, que a igreja, que a sé de nossa fé, ela está no mundo. Por isso que está dentro do mundo. E dentro do mundo, muitas coisas vão encontrar, muitas coisas vão acontecer. A própria apostasia e a própria apostasia dentro da igreja. Quem está dizendo isso, Mara? Não. Corra aos evangelhos. Corra às profecias. A apostasia está dentro da igreja. São muitas passagens bíblicas que vai direcionar para isso. Mas existe um elo que Deus está constituindo nesses últimos tempos. Sabe por que talvez essas cadeiras aqui não estejam cheias? Porque Deus escolheu vocês que agora estão para os preparar, para preparar muitos homens e mulheres. Eu não vejo aqui apenas consagrados, mas Deus está constituindo apóstolos dos últimos tempos, novos formadores. Nós precisamos preparar a nossa nação brasileira. E aqui estão os escolhidos do Senhor. Como estão também os que estão em casa? Qual é a câmera que eu consigo falar diretamente com quem assiste? Deus está constituindo os apóstolos dos últimos tempos. É você, não com suas capacidades, não com suas forças, não com a sua inteligência, mas com a sabedoria profética que Deus te envia e te dá e te concede. É assim, gente. Não sei se o senhor tem 60 ou 70 anos, mas é o Senhor que Deus está também constituindo.
Não importam as idades, não importam as condições financeiras, não importa se você é um analfabeto, ou um conhecedor, ou um doutor. Deus é quem escolhe. Deus é quem capacita. Creia nisso. E se nós creiarmos que cada vez é Deus que faz, tudo vai acontecer. Medalha de São Bento? Você pensa o seu ministério? Com a Virgem Maria será muito mais. Deus vai nos possibilitando várias e várias graças. É Deus que vai fazer. Então, quando nós estamos falando da questão de reparação, que tanto a Áurea ontem falou aqui, isso é necessário. Mas eu quero que vocês entendam que tudo parte de Deus. Deus é que inicia o processo de restauração de nossa imagem, não é? Algo que estava com defeitos, quer voltar a acontecer, quer voltar à plenitude. Vamos pensar assim. Se vocês tiverem duas palavras, transformação e restauração. Se nós pegarmos essa imagem aqui, se ela estiver quebrada, e eu levar para um escultor, e se esse escultor pegar as mãozinhas de Nossa Senhora de Fátima e fizer como Nossa Senhora das Graças, ele vai estar transformando ou restaurando a imagem? Porque restaurar é voltar à imagem original. Então Deus não quer nos transformar, filhos. Porque nós temos uma imagem original de santos. Através da consagração, Deus quer restaurar, Ele quer que nós voltemos à imagem que nós temos, que fomos constituídos. Então, Deus quer nos restaurar. E essa capacidade de restaurar vai ser determinante para o meu destino final. Quem deseja o céu? Quem deseja o inferno? Tem pais aqui que tenha 3 filhos? Levanta a mão. 4 filhos? Vamos lá, essa da frente. Quantos? 3. Me diga 2 que a senhora quer para o céu e 1 que quer que vá para o inferno. Mulher, 2 vão para o céu. Quer que todos os filhos vão para o céu? E a Santíssima Virgem, ela quer quantos no céu? Todos os filhos no céu. Por isso a consagração é urgente. Porque nós precisamos ter nossa imagem restaurada. Eu vou até me sentar aqui para escutar a resposta de vocês. Quem de vocês pensa que um dia vai morrer? Levante a mão. Que é isso, minha gente? Não rezaram ainda o credo hoje? No credo diz assim, ó: Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Repitam comigo. Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Compreendam, filhos de Deus. Se nós formos a última geração, antes da vinda gloriosa do Senhor, nós escutaremos os anjos e as trombetas tocando a vinda do Filho do Homem e nós não morreremos. A última geração não vai precisar morrer para ver a glória de Deus. Compreende isso? Agora vamos lá. Hoje nós podemos imaginar como destino céu, purgatório e inferno. O que é que o catecismo nos ensina? Que todos aqueles que estejam no purgatório até a vinda do Senhor, antes do julgamento final, ressuscitarão. Ou seja, quem está no purgatório tem certeza do céu. Tudo bem? Mas o que acontece se nós morrermos antes da vinda gloriosa do Senhor? Céu, purgatório e inferno. Mas e se nós estivermos vivos ainda na vinda gloriosa do Senhor? Filhos, não vai existir purgatório. E a sentença vai ser pelo que você vive hoje. O que é a purificação? O que é a restauração? Quando se vai para o purgatório, existe a possibilidade justamente de quê? De uma restauração. Por que as pessoas ficam no purgatório, Heber? Para voltar à imagem
para serem restaurados. A partir do momento que assumem aquela imagem de Deus, então estão restaurados. Mas se Deus voltar na nossa geração, não teremos mais purgatório e a sentença vai ser hoje. Aí olha para o seu irmão e pergunta assim: rapaz, tu acha que você vai ter céu ou inferno? Valei-me, minha Nossa Senhora. Agora pensa nas pessoas que você pode levar a proposta da consagração. E pensa no benefício que as pessoas podem ter se vocês exalarem aquilo que precisa ser feito para uma reconciliação da imagem. A restauração da imagem depende do meu ato de entrega à Virgem Maria para que ela possa nos restaurar. Amados, São Luís vai dizer que nós precisamos ter a imagem de Nossa Senhora no nosso ser, na nossa vida. Eu pergunto a vocês, são devotos da Virgem Maria? Sim. São? Devoto de Nossa Senhora, imita Nossa Senhora. Como será que está a sua humildade? Como será que está a sua fé? Como é que está a sua doçura? Pensa que vai escapar? Como é que está o seu jejum e sua mortificação? Se somos devotos da Virgem Maria, nós precisamos imitar essa mulher. Se você tivesse que olhar para ela e tivesse que, sabe, a história daquela que pegou o espelho e disse assim: espelho, espelho meu. Se você tivesse um espelho, qual é a virtude da Virgem Maria que mais você tem hoje? Posso fazer a pergunta diferente. Olhando para o espelho, quais são os teus piores defeitos que mais está tirando de você a imagem e semelhança de Deus? A consagração não é um ato apenas de minha entrega para a Virgem Maria. A consagração, filhos, é um ato onde a Virgem Maria me acolhe. E a partir do momento que eu me entrego para ela, ela vai me constituir, ela vai fazer com que as virtudes dela possam ser transbordantes. Quando eu me consagro à Virgem Maria, eu tenho a graça de entrar nela. E a partir do momento que eu entro nela, eu fico vendo vocês por ela. A minha capacidade de suportar vocês é por ela. Muda tudo, porque a minha imagem está sendo restaurada nela. Ela é a forma, ela é o ventre. E vocês podem dizer, é uma máscara, é um pilim-pim-pim? Não, mas é um mistério de Deus. Se existe possessão demoníaca, existe possessão mariana. Se entreguem à Santíssima Virgem e veja a imagem de vocês sendo restaurada todos os dias, sim ou não? Tem consagrados aí? Quantas vezes vocês podem ter dito, mas eu nem sabia que eu faria isso e é assim que eu estou agindo? Uma vez uma pessoa cruzou meu carro e eu fiz, seu filho da mãe. É filho da mãe. E que eu tenho que rezar para que ele encontre essa mãe. Nessa imagem também vai mostrar 3 palavras. Debaixo justamente desse elo do PHS. O que é o PHS? É um projeto justamente do PHS. Por hoje, sim. Ei, é fácil ser humilde? É fácil ser caridoso? É fácil ter sabedoria? Hein, Sandro? Para condução, não é fácil. Mas se vocês quiserem ser todas as virtudes num dia só, vocês não vão conseguir, porque não se consegue isso. Então, o PHS é um projeto inspirado para a nossa comunidade, que vem ter todo o encontro, entendimento também agora na Pequena Via, que nós vamos nos esforçar, sim, para sermos pessoas boas, uma por vez. É assim, Padre Jesus. Primeiro dia, São Luís, no artigo 108, vai falar das 10 virtudes.
Dia 1, eu vou trabalhar a profunda humildade. Dia 2, eu vou trabalhar a fé. E, consequentemente, eu vou me dedicar a uma por dia, uma virtude por dia, para que eu possa estar sendo agradável a Deus. Agora lá, o que é virtude? É uma sequência de atos que esses hábitos vão constituir uma virtude. Mas se eu tiver sequências de atos desordenados, e esses atos me levam para o inferno, eu não chamo isso de virtude, eu vou chamar isso de vício. Quando nós nos colocamos a ter uma vida de virtude, a probabilidade de estar no céu ou no inferno, qual dos dois é maior? Céu. Por quê? Porque a partir desse momento eu estou cada vez mais estando com a nossa imagem restaurada. Quero que vocês associem. Pensou em imagem, restauração. O que é que Nossa Senhora quer? Nos fazer estarmos reconciliados. Você é o que está mais perto de mim, vem. Não tenha medo, homem. Lá em Natal, quando nós éramos crianças, a gente tinha um hábito, não sei se era aqui. Se eu arengasse com meu irmão, eu fazia assim. Você não conhece isso? Eu estou arengada. Estou de mal. Mas quando as crianças voltavam a ter paz, fazia assim. Estou de bem. Aí eu partia para cima. Não conhece isso? Vocês não conhecem isso? Pois é, ó, assim vai. Estou de mal. Com texto não dá para ficar de mal. Tira o texto. Porque com texto na frente ninguém fica de mal. Ó, estou de mal. Estou de bem. Estou de mal, eu estou me desconciliando. Conciliação. Desconciliação. Conciliação. Desconciliação. O que eu quero dizer com isso? Obrigada. Pode sentar agora. Nós estamos nos fins dos tempos. Se reconcilie. E aqui eu vou dizer e vou mostrar 3 posicionamentos. Todo mundo de pé. Perninha esquerda, uma batida. Eu. Perninha esquerda na frente, 2 toques leves. Tu. Perninha direita na frente com toda a força. Ele. Ok. Eu. Tu. Ele. Opa, ele. De novo. É porque eu nunca fui boa de coordenação. Eu. Tu. Ele. O processo de reconciliação é assim. Eu preciso me reconciliar comigo, pode sentar. Eu preciso me reconciliar com a minha imagem. Eu preciso me reconciliar com a minha arrogância. Eu preciso me reconciliar porque eu passei a vida sendo soberbo. Então eu vou praticar a via da reconciliação a partir do eu. Em quais virtudes da Virgem Maria? Na profunda humildade e na fé. Nós precisamos nos reconciliar conosco. Porque a gente diz assim, eu tenho que me reconciliar com meu irmão. Filho, se vocês não se reconciliarem primeiro com sua história de vida, com a sua filiação, com a sua identidade, você não vai conseguir se reconciliar com ninguém. Por isso que o tu é um pouquinho mais na frente 2 vezes. Eu preciso me mortificar para suportar meu irmão. Então, existem algumas virtudes que são necessárias para que eu consiga estar no processo de reconciliação com o irmão. E por que o ele é bem forte com a perna direita? Porque tudo que nós formos alcançar de reconciliação só vai existir se eu estiver também reconciliado com Deus. E esse Deus é o ele. Então, vamos lá. Eu, reconciliação consigo. E aqui a gente está simplificando a teoria da clássica, né? Da sese clássica.
Quando eu penso no eu vou ter que pensar na via purgativa ou na via da purificação. Eu tenho que me purificar. A minha imagem precisa ser cada vez mais restaurada. Quando eu vou pensar no tu, que a gente brincou aqui, tutu, eu vou pensar na via de ascese, justamente da via iluminativa. Quantas vezes eu vou ter desejo de agir de uma forma com meu irmão, mas vai vir a iluminação do Espírito e vai dizer, ele é tão filho da Virgem Maria quanto você. E a capacidade de suportar, a capacidade de ajudar, a capacidade de agir com caridade, só vai nos vir se nós tivermos essa iluminação do alto. E o que é então a via clássica para aqueles que têm um encontro com Deus? É a via unitiva. Eu tenho que estar na vontade de Deus. Quantas vontades vocês têm? Muitas? Mas essa é a vontade de Deus para a sua vida, porque se for essa a vontade de Deus na sua vida, Deus vai lhe dar as capacidades. Então, eu tenho as suas virtudes, o tu vai ser o trabalho que eu vou fazer com o meu irmão, e o ele é estar na vontade de Deus. Nós precisamos estar na via unitiva, e a via unitiva se fala na obediência. Vocês são obedientes aos patrões de vocês? Vocês são obedientes aos pais de vocês? Mas vocês são obedientes às leis de Deus? E eu preciso trabalhar várias virtudes para que eu possa alcançar esse patamar. Agora veja, quando nós estamos pensando na reconciliação, comigo, com meu irmão e com Deus, nós temos que entender que o projeto PHS, que busca muito... Áurea, pode vir ficar comigo? Que busca muito a reparação, vai nos dar a capacidade. Existe uma oração que vai ser ensinada lá na aparição de Fátima, que Nossa Senhora vai dizer que nós precisamos rezar por aqueles que não rezam, tal, e vai dizer também por todos aqueles que não fazem. Nos encanta com sua voz. Na aparição de julho de 1917... Nossa Senhora diz assim aos pastorinhos: sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei todas as vezes que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Muito bonito, Mara, querida, porque Nossa Senhora primeiro nos conduz ao Cristo, isso que você está trazendo, né? Nossa Senhora, a relação dela com Cristo, com essa consagração, porque ela diz, ó Jesus, é por vosso amor. E é isso que a Virgem quer de nós, né? Essa via unitiva com o seu Filho, que nos purifica, porque de fato, eu trabalho com esse apostolado já há longa data na comunidade, por onde eu passo eu busco instituir a reparação, e é uma via mesmo purgativa. Para a gente chegar a essa unitiva, Mara, a gente precisa aderir pela obediência a Cristo, ao seu projeto, pelo sofrimento, que é fundado no amor. Não existe sofrimento maior do que você conhecer a Deus e não ter acesso imediato a Deus. O maior sofrimento do purgatório é não estar totalmente na posse de Deus. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós trabalhamos a comunhão dos santos. Olha para a imagem. Igreja triunfante está representada por São Luís Maria Grião de Montfort e Santa Teresinha. Igreja militante tem uns homens e umas mulheres com crianças aí. Estão no seu apostolado. E mais embaixo tem a igreja padecente. As almas do purgatório. Quanto mais nós tivermos um apostolado de oração pelas almas do purgatório, mais nós vamos estar proporcionando que essas almas do purgatório, igreja padecente, se torne agora igreja triunfante. Por isso que é a comunhão dos santos, Heber. Mas na última batalha, que será espiritual, se nós conseguirmos povoar mais ainda o céu de santos que estavam no purgatório, serão esses santos a nos ajudar
para que a igreja militante persevere até o fim. Consagrados, eu quero pedir uma coisa a vocês. Rezem pelos falecidos de vocês. Uma consagração total à Santíssima Virgem é uma quebra de maldição, se nós entendermos que quando nós consagramos a nossa vida, nós entregamos nosso passado, nosso presente e nosso futuro. É mentira, padre? Nós entregamos toda a nossa história. E nós precisamos ir lá na nossa história, buscar os nossos antepassados, para que tenham o gozo de estar com Deus. Rezem pelos pais de vocês. Rezem pelos padres que ministraram o sacramento de vocês. Rezemos por todos. Precisamos ter cada vez mais uma comunhão de santos verdadeira. Existe um site que nós fazemos, onde nós pedimos a todas as pessoas, em todas as missões, nos deem os nomes dos falecidos de vocês, porque em todas as nossas missas nós rezamos pelas almas do purgatório. Nós passamos um ano inteiro fazendo campanha de falecido. Vocês já viram muitas campanhas, aqui tem, não é? Canção Nova? Tem muitas campanhas? Lá em casa a gente tem campanhas dos falecidos. Rezem pelos falecidos de vocês. Porque quando nós estamos nesse entendimento de reconciliação, eu preciso reconciliar os meus antecessores, meus antepassados também com Deus. Reconciliação. Restauração. Restauração de imagem. E reparação, sacrifício. Precisamos fazer muitos sacrifícios. 3 dedinhos aí com vocês. Olha para a figura e veja quais são as 3 palavras. Restauração, reconciliação e reparação. Se fizermos isso, a nossa nação brasileira será melhor. Amém? Se querem saber mais sobre a nossa comunidade, entre também nos Instagrams, nos sites que nós temos, para que vocês possam compreender melhor. O Instagram da comunidade é Discípulos da Mãe de Deus. Pronto, Discípulos da Mãe de Deus. Amém? 45. Virtude da Virgem Maria é a obediência. Eu preciso, como filha da rainha, ser obediente. Passou agora, mas estava 45. Cheiro no coração.